Salve, salve, estudantes de Química. Aqui é o professor Francis e estamos aqui para mais um vídeo, uma explicação da nossa segunda atividade do primeiro período do ano de 2021. Então vou fazer aquela metodologia com vocês. Eu vou ler as questões aqui da atividade e paulatinamente eu vou comentando e explicando a matéria, explicando também questão por questão, tá? Então, o nosso assunto está no capítulo 1 do livro Química Cidadã, volume 1, e substâncias e suas transformações, propriedades das substâncias, né? Propriedades físicas e químicas, tá? Além das transformações físicas e químicas também, que tem uma questão aqui que eu vou abordar sobre isso, tá? Então você encontra esse conteúdo nas páginas 20 e 21 do livro, tá? Então, antes de começar, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês aqui o nosso guia do estudante, tá? O guia do estudante e aqui o nosso conteúdo programático aqui no guia do estudante, né? Que fala justamente desse assunto aqui, ó. Materiais, suas propriedades e usos, propriedade de materiais, tá? E materiais, suas propriedades e usos, tá? Então, é um assunto do conteúdo programático de vocês, cai no Enem, tá? Também, preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? E outro ponto que eu quero mostrar para vocês, essa questão aqui, é a nossa grande ferramenta, né, dos estudos de química, a tabela periódica dos elementos químicos, tá? É importante você ter uma dessa para acompanhar os estudos, tá? Essa aqui é uma das grandes contribuições aqui, uma das grandes invenções, eu considero uma das maiores invenções empíricas e intelectuais da história do conhecimento humano, tá? Foi proposta essa ideia dela foi proposta em 1869 pelo químico russo, grande mestre Dmitry Mendeleev, né? E ela sofreu várias transformações depois de que ele divulgou a tabela periódica dele, mas a ideia é a mesma, tá? A gente vai estudar isso mais lá na frente, essa grande ferramenta, né, dos químicos e dos estudantes de química, tá? Outro ponto também que eu quero abordar com vocês é dicionário, tá? Então, se vocês puderem, comprem um dicionário, quem já tiver em casa, ótimo, tá? Mas sempre que puder, leiam o dicionário. Vai enriquecer muito o vocabulário de vocês, o aprendizado de vocês, vai dar um salto qualitativo muito bom, tá? Então, isso aqui é ferramenta também básica do estudante, sempre, tá? Então, nosso assunto é sobre as substâncias e suas propriedades, tá? Substâncias químicas e suas propriedades, materiais e suas propriedades. Então, eu vou fazer a leitura aqui do questionário para a gente começar a adentrar agora nas nossas questões. Então, a primeira questão, ela diz assim: assinale a letra A para fenômeno físico e a letra Z para fenômeno químico. Então tem lá, primeira proposição, não há alteração molecular. Aí você vai colocar entre parênteses A para fenômeno físico ou Z para fenômeno químico. Segunda, reação química, entre parênteses A ou Z. Terceira, formação de novas substâncias, entre parênteses também A ou Z. E quarta, alteração da estrutura da molécula, tá? Parênteses, A ou Z. Segunda questão, o que são propriedades químicas? Cite 2 exemplos. Terceira questão, aponte 2 indícios que podem servir como constatação da ocorrência de uma reação química, tá? Vou contar 2 indícios aí na terceira questão. A quarta questão, ela diz assim, ó: por que nos laboratórios os químicos utilizam as propriedades químicas ou físicas e não as propriedades organolépticas, tá?
quarta questão. A quinta questão e última, finalizando a nossa atividade, ela diz assim, uma pergunta: o que significa o termo propriedade? Tá? Termo propriedade. Então, se você observar essa palavra propriedade dentro do nosso contexto aqui, nossa atividade, um contexto científico, da disciplina química, ela está ligada tanto com propriedades físicas e químicas da matéria. Tá? Então, se você for lá na internet ou no dicionário, você vai ver que essa palavra, esse verbete, que é um verbete no dicionário, é a palavra com seus múltiplos significados. Geralmente uma palavra tem mais de um significado na língua portuguesa. Tá? Então, quando você for lá no dicionário, você vai ver a palavra propriedade e você vai ter alguns significados para ela. E você vai justamente dentro desse contexto aqui que nós estamos trabalhando. Tá? Então, essa questão eu fiz para vocês buscarem ou na internet, ou no livro de química, ou no dicionário. Tá? Podia ir direto nessas fontes aí. Tá? Então, no dicionário, a palavra propriedade, relacionada a esse contexto científico, desse estudo da química e da física, propriedade dos materiais, das substâncias, ele diz assim, o termo propriedade significa qualidade inerente a algo ou alguma coisa. Tá? Por exemplo, propriedade dos gases. Tá? Outro significado, qualidade do que é próprio, uma característica própria, inerente a alguma coisa, uma qualidade especial, tá bom? Então, você poderia colocar uma dessas palavras, uma dessas respostas aí para essa pergunta, tá bom? Tá. Eu quero mostrar para vocês aqui dois exemplos de duas substâncias químicas, muito importantes, principalmente atualmente agora no combate ao coronavírus, Eu tenho aqui, uma amostra de álcool, álcool etílico, o nome científico é etanol, 70 graus. Tá? Esse aqui é o álcool próprio, o etanol, 70 graus, próprio para combate ao coronavírus. E aqui também eu tenho outra substância, uma barrinha, um pedaço de sabão. Tá? Isso aqui é um sal, para quem não sabe, um sal orgânico. Tá? O sabão é classificado quimicamente como um sal orgânico e também é muito importante no combate ao coronavírus. Por quê? Isso aqui é uma tecnologia antiga, tá? Se perde na história da humanidade, Quando foi criada a primeira reação de saponificação, que é a reação que produz sabão, isso é muito antigo na história da humanidade, uma das reações químicas mais antigas e práticas que se tem registro, E o interessante é que essa substância que tem várias propriedades químicas interessantes, Lógico que você vai ver logo de cara, uma delas é a limpeza, Se você for ver molecularmente, a molécula de sabão, as moléculas de sabão, elas são moléculas orgânicas longas, grandes, e tem numa extremidade uma parte hidrofílica e na outra extremidade uma parte lipofílica, Ou seja, uma parte tem afinidade com a água e a outra parte tem afinidade com gorduras e óleos, tá? Onde é que entra isso aqui? Onde é que entra as propriedades do sabão, no combate ao coronavírus, no combate à Covid-19? A ideia é o seguinte: o coronavírus, ele é um vírus, lógico, e todo vírus é formado por moléculas. Ele não tem células, são formados por moléculas, ou de DNA, ou de RNA, tá? E algumas moléculas de proteína, tá? Que encobre esse material genético aí, que é o DNA ou o RNA, tá? O que acontece? A parte lipofílica, que adere à gordura,
ela reage com a capa lipídica, uma capa lipídica que tem no coronavírus. Quando entra em contato, há uma reação ali química entre essa parte lipofílica, né, e a parte lá da capa gordurosa lá que envolve o material do genético do vírus. E o que acontece? A reação química se dá e o material genético do vírus fica exposto e acaba acabando com o efeito dele, né? Ele acaba morrendo, tá? Então ele é destroçado pelo poder, né, químico do sabão, tá? Então daqui um exemplo prático para vocês de como as propriedades, né, das substâncias, no caso, a propriedade química, aí acaba sendo, de uma certa forma, biológica também, né? Ela combate, é uma das principais medidas, né, de combate profiláticas ao coronavírus. Tudo bem? Tá dando para entender aí? Tá. Agora, então, vamos aqui para a primeira questão. Vamos marcar a letra A ou letra Z, né, para as alternativas, tá? Assinale A para fenômeno físico e Z para fenômeno químico. Olha lá, fenômeno físico é todo fenômeno, é todo acontecimento em que não há alteração na estrutura da matéria, tá? Não há modificação, melhor dizendo, não há modificação na composição, né, da matéria, tá certo? A composição da matéria, a constituição dela não é alterada durante a ocorrência de um fenômeno físico. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu pegar esse pedaço de papel aqui e rasgar, pá, o que aconteceu? Eu vou continuar tendo o papel na minha mão, tá? Qual é a constituição química do papel? Basicamente, são moléculas orgânicas, tá? Elas vão continuar aqui, ó. O que aconteceu apenas foi que eu rasguei esse material aqui, mas a composição química, celulose, né, que é moléculas que compõem aqui, continua sendo a mesma, continua sendo celulose, tá? Um fenômeno físico. Outro fenômeno físico. Se eu pegar esse caroço aqui e jogar ele aqui para cima, ó, continua a mesma composição química, fenômeno físico. Agora, se eu pego essa folha de papel aqui e ateio fogo nela aqui, né, ela começa a queimar, né, sofre uma combustão e aí a composição química dela é totalmente alterada, novas substâncias são formadas, diferentes das que estavam aqui originais, né? Há um rearranjo nos átomos e novas substâncias são formadas, aí eu tenho um fenômeno químico. Todo fenômeno químico é uma reação química, tá bom? Então, a primeira aqui, não há alteração molecular. Bem, se não há alteração molecular, não modificou a constituição da matéria, então é um fenômeno físico, correto? Aí, segunda, reação química. Como eu disse para vocês, toda reação química é um fenômeno químico. Então, aí você vai ver que você vai marcar qual letra aí? Qual letra? Terceira, formação de novas substâncias. Como eu havia explicado para vocês, no fenômeno físico não há formação de novas substâncias. Já no fenômeno químico, sim, sempre há formação de novas substâncias. Inclusive, essa é a característica central das reações químicas, dos fenômenos físicos, a formação de novas substâncias, diferente das que lhe deram origem, tá? Essas substâncias novas são chamadas de produtos, ou se for uma apenas produto, ou produtos se for mais de uma, e as que deram origem ao produto são os reagentes, tá? Então, os reagentes reagem entre si quimicamente e se transformam, né, a transformação na composição da matéria e formam os produtos, tá? Propriedades químicas e físicas totalmente diferentes do reagente que deu origem, tudo bem? E quarta, alteração da estrutura da molécula. Olha lá, alterou a estrutura da matéria, da molécula no caso, né? Que é um agregado de átomos ligados de forma covalente. Então, alterou a composição, alterou a estrutura, é indício, característica de fenômeno químico, tá? O fenômeno físico não altera a composição, a estrutura da matéria, tá?
constituição dela. Não é alterada no fenômeno físico, apenas no fenômeno químico. Tudo bem? Vamos passar aqui para a segunda questão. O que são propriedades químicas? Cite 2 exemplos. Vamos lá. Propriedades químicas são aquelas relacionadas com as transformações químicas das substâncias, tá? Aquelas transformações químicas que as substâncias e materiais estão sujeitos. Vou dar exemplo aqui de propriedades químicas. Combustibilidade, né? Algumas substâncias são combustíveis, algumas substâncias têm propriedade oxidante, outras têm propriedade corrosiva, outras têm propriedade de sofrer explosão, né? Explosivos, outros são efervescência, outra fermentação. Então, todas essas características aí são propriedades, essas que eu citei, esses exemplos são propriedades químicas. Por exemplo, esse álcool aqui, esse etanol aqui, se eu colocar uma energia aqui, até um fogo, ele vai explodir. Então, ele é um combustível, ele tem uma combustibilidade, né? Aqui, inclusive, aqui indicando aqui o fogo aqui para perigo, que é uma substância inflamável, e manter longe do alcance das crianças, tá? Sempre, bom? Então, se eu colocar aqui uma substância, uma energia, né? Vou botar um fogo aqui, vai inflamar, é uma substância inflamável, vai pegar fogo, vai explodir. Já a água não tem essa característica, essa propriedade química, né? Você colocar fogo na água, ela não é combustível, ela não reage com oxigênio assim, tá bom? Outro exemplo, corrosivo. Tem materiais que têm a capacidade de danificar ou desgastar outros materiais por meio de reação química, né? A corrosão, no caso. Os ácidos corroem metais. Óleos como esse aqui, geralmente não, eles lubrificam os metais, tá? Eles não corroem, tá bom? Outro exemplo aqui, explosivo, né? Capacidade de expansão e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em curto espaço de tempo. Exemplo de explosivo, né? TNT, trinitrotolueno, é uma substância explosiva, ela tem essa característica, propriedade química aí. Já o sabão não é uma substância explosiva, não tem essa propriedade química, ela não se transforma dessa forma aí, né? Tudo bem? E oxidante, capacidade de retirar elétrons de uma substância. Por exemplo, um pedaço de ferro em contato com o oxigênio e as moléculas de água do meio, oxida, né? Enferruja. Já o aço inoxidável, que a base química do aço é ferro também, mas é uma liga metálica misturada com carbono, basicamente, e outros metais, né? Manganês, cromo, níquel. No caso do aço inoxidável, ele pouco reage, quase não reage com oxigênio e água do ambiente. Assim é o ouro também, né? O metal ouro também, ele praticamente não sofre oxidação, tá? Então, essas são as propriedades químicas, tá? Que eu expliquei para vocês. Terceira questão. Aponte 2 indícios que podem servir como constatação da ocorrência de uma reação química. Olha lá. Durante um processo químico, né, como eu expliquei agora para você, em que reagentes reagem quimicamente entre si, há uma transformação química, né, uma transformação na composição da matéria e a formação de novas substâncias. Essa é a característica principal de um fenômeno químico ou de uma reação química. Mas tem algumas outras características que são secundárias, que sempre acontecem também durante o processo químico, que evidenciam para a gente que está havendo ali uma formação, né? Que está havendo ali uma reação química, tá? Então, por exemplo, formação de gases, tá? Você tem liberação de gases, você tem alteração na temperatura, tá? Do sistema, você tem a modificação da cor do sistema, tem certas reações químicas que mudam, né, de branco para rosa, ou de vermelho para azul, né? Então, mudou a coloração, surgimento de brilho, fogo, né? Formação de gases, fumaça, tudo isso são
evidências que está acontecendo uma reação química, tá? Mas a principal, não esqueça, a principal característica do fenômeno químico, de uma reação química, é a formação de novas substâncias com alteração da estrutura da matéria, tá? Formação de novas substâncias, não esqueçam isso, é muito importante. Quarta questão, por que nos laboratórios de química ou de ciência, né? Biologia, física, química, por que nos laboratórios os químicos utilizam as propriedades químicas ou físicas e não as propriedades organolépticas? Bem, vamos dizer que o que são as propriedades organolépticas, só para a gente situar, para a gente entender melhor. São aquelas que se referem às características dos materiais que podem ser percebidas pelos sentidos, tá? Humanos, no caso, como cor, o brilho, a luz, o odor, a textura, o som e o sabor. Então essas são as propriedades da matéria que nós chamamos de organolépticas, tá? Organolépticas, que são sentidas, percebidas pelos sentidos humanos, tá? Quando você sente o cheiro de uma flor, você está percebendo ali, né, uma propriedade organoléptica, porque está afetando o seu sentido, no caso do olfato. Quando você visualiza uma coloração de algo, também é uma propriedade organoléptica, entre outras, certo? Então, por que no laboratório os químicos não utilizam propriedades químicas, não utilizam propriedades organolépticas e sim utilizam propriedades químicas e físicas para identificar as substâncias? Bem, as substâncias em geral, elas no laboratório, algumas são tóxicas, né? Outras são potencialmente tóxicas, ou seja, elas podem estar contaminadas com um certo reagente, né, tóxico, que é prejudicial à saúde. Então, por isso os químicos não usam as propriedades organolépticas em laboratório, tá? A gente não pega no laboratório, fica cheirando os reagentes, substâncias, a gente não faz isso, tá? Não fica cheirando, não prova, nada disso, porque é muito perigoso, pode ser fatal, inclusive, perigo de risco, né? Perigo de morte, risco de vida. Então, não façam isso, tá? Nunca prove uma substância que vocês não conheçam, nunca cheire ela, tá? Tenham muito cuidado, tá? Então, é por isso que é preferível nos laboratórios usar as propriedades, se valer das propriedades físicas e químicas, que é mais seguro, e não se usa propriedades organolépticas. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Cuidado, hein? Não vai cheirar substâncias assim, porque podem ser venenosas e perigosas para a sua saúde. Tudo bem? E a quinta questão, o que significa o termo propriedade? Como eu disse para vocês, né, uma qualidade especial, uma qualidade inerente a algo, no caso, as propriedades da matéria, né? Temos propriedades químicas, propriedades físicas, né? Que são propriedades específicas, né? Que a gente chama. Temos, por exemplo, as propriedades gerais da matéria, que são, por exemplo, descontinuidade, a extensão, a massa, divisibilidade, né? Impenetrabilidade, inércia, volume, compressibilidade, elasticidade e indestrutibilidade, tá? Então, essas propriedades que eu citei agora são propriedades gerais da matéria, ou seja, toda a matéria tem essas propriedades, né? Toda a matéria apresenta massa, né? Desde um pedaço desse aqui de sabão, uma molécula de sabão apresenta massa, assim como um átomo de ferro apresenta massa, tá? Toda a matéria é descontínua, ou seja, formada por átomos, por partículas, né? Outro exemplo, toda a matéria apresenta um volume, tá? E assim por diante. Não esquecer que o objeto de estudo da química é a matéria, tá? Então, a química é a matéria que estuda a matéria, tá? Eu costumo dizer isso, né? A química, o objeto de estudo da química é a matéria e as transformações que essa matéria sofre, né? Assim como os aspectos energéticos envolvidos, além da química estudar também a constituição
né, as propriedades dos materiais, né, das substâncias, né? Tudo bem? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, né, o nosso vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês continuem sempre estudando, tá? Vou deixar aqui uma ideia para vocês do grande físico Albert Einstein, que diz: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então, vamos estudar, vamos ler, né? Vamos ter vontade, que a gente consegue. Tudo bem? Então, desejo para vocês toda a saúde, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!